Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos 16, versículo 31. Louvado seja Deus, que bom você estar aqui. Vamos estudar juntos mais um texto maravilhoso, ou alguns textos, não é? Que vão falar muito ao nosso coração, tenho certeza, porque é a palavra viva, a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E ela produz tremendas coisas dentro de nós, né? Nos incentiva, nos fortalece, nos ensina. Então nós temos muito aqui a receber do Senhor mais uma vez essa noite, né? Graças a Deus. Eu li aqui um texto que, na minha vida, ele é muito especial, né? A gente costuma dizer que é um versículo rema. Ah, mas o que é o versículo rema? O versículo rema é aquele texto, né? Aquele versículo que ele é revelado dentro de você, aquele que te impulsiona, né? Aquele versículo que você fala assim, puxa, esse versículo é para mim, né? Então, esse é o rema. E para mim esse texto ele tem uma grande validade, tem grande valor. E eu creio muito nele porque ele mostra algo muito interessante e tem tudo a ver com essa mensagem de hoje, porque ele fala a respeito de uma pessoa que começou a crer no Senhor Jesus e que o fato dessa pessoa crer, o resultado, né, de crer no Senhor dessa pessoa levou à multiplicação de grandes resultados, né, que chegaram aos familiares dessa pessoa e chegam aos familiares dessa pessoa, né? E isso aconteceu na minha família e eu tenho certeza que em muitas famílias, se não todas que estão nos ouvindo aqui, aconteceu, ou está acontecendo, ou irá acontecer, não é? Então ele é muito abrangente. E existe um princípio que faz parte desse texto, né? O princípio de que Deus ele tem os seus pequenos começos, não é? Ele opera em vários momentos da Bíblia através desses pequenos começos, mas que o resultado é grandioso, ele se multiplica. Em várias oportunidades nós temos esse exemplo na Bíblia. Então é um princípio, e é um princípio maravilhoso que se aplica na minha vida, tem se aplicado na minha família, na minha vida, e tem também se aplicado na sua vida, na sua família, eu tenho certeza. Então é algo que nós precisamos nos apropriar, saber que ele é para nós mesmos, né? Para nós mesmos, e que o resultado da parte de Deus virá no seu tempo devido. Então é uma palavra de esperança que você tem aí, não é? Para que o Senhor alcance a tua família, transforme a tua vida, a tua família, assim como tem feito na minha vida, na vida da minha família, de tantas outras pessoas que estão participando conosco aí nessa ministração, nessa mensagem. Ok? E esse exemplo desse versículo, né? Atos 16, 31, que fala de uma pessoa que crê, não é? E que isso vem se espalhar junto aos familiares dessa pessoa, nós temos um exemplo na Bíblia que eu quero comentar contigo, que é o apóstolo Paulo. E ele viveu esse princípio também, o princípio de pequenos começos com um resultado de multiplicação, não é? E é esse exemplo de Paulo que eu quero tratar com você também, a partir de agora. Porque ele foi uma pessoa que evangelizou muito, um grande evangelista, e ele foi também, além de evangelista, um grande plantador de igrejas, não é? E eu vejo que tem tudo a ver conosco, porque da mesma forma que Deus opera nos pequenos começos, não é? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Como o texto que a gente viu agora. Nós também temos a possibilidade, Deus pode operar, quer operar na minha vida e na sua vida através desses pequenos começos, através do evangelismo, que é algo que nós vamos passar por esse texto daqui a pouquinho, não é? Algo que Deus nos comissionou, e que é um texto bastante conhecido, e que
evangelismo que foi proposto para nós, não é? Através do Senhor, ele pode resultar em plantação de igrejas, não é? Que coisa legal, não é? O que é plantação de igrejas? Igrejas novas que vão nascer através das nossas mãos, Deus nos direcionando a nossa liderança, né? Em comunhão, na direção do Espírito Santo, para que a gente comece trabalhos novos, não é? Igrejas novas, ou mesmo através do nosso evangelismo, que poderão vir outras pessoas que lá na frente serão os futuros pastores, os futuros mestres, futuros evangelistas, né? Apóstolos que virão lá na frente, que estarão lá na frente no futuro. E que o fato de você ter evangelizado hoje fez toda a diferença para que essa história acontecesse. Então veja que o desdobramento que o Espírito Santo traz para a igreja, através das nossas vidas, passa por nós crermos, né? Confiarmos na palavra, sabermos que ela é verdadeira, e ela é verdadeira, você acreditando ou não, ela é verdadeira e vai se cumprir. E está se cumprindo. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo que nós temos aqui, que eu queria tratar com você, para que você se sinta fortalecido em nome de Jesus a respeito desse chamado que nós temos, que todos nós temos, a respeito de falar do amor de Deus, de expressar o amor de Deus, não só com palavras, mas através das nossas atitudes, não é? Falando ainda de Paulo, quando eu disse aqui que ele menciona, né, no texto aqui que eu quero trazer para você, uma obrigação gloriosa, né, que ele tinha, né? E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo o 16. 1 Coríntios 9, versículo 16, está escrito assim, olha que interessante. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, né? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não é? Então veja que ele tinha uma obrigação, ele sentia dentro dele essa obrigação, mas era uma obrigação que vinha da parte do céu, uma obrigação gloriosa, tremenda e maravilhosa. Não era um peso para ele, não. Com certeza, era uma alegria muito grande de servir o Deus vivo. Então ele expressa nessa carta aqui aos Coríntios, né? Esse sentido de falar do amor de Deus, de pregar o evangelho de Jesus para as pessoas, como sendo algo da parte de Deus. É glorioso, era uma obrigação para ele, mas era algo da parte do Senhor, não é? Que tinha muito valor para ele, com certeza. Assim como tem para nós também. Agora, nós também temos uma obrigação gloriosa, e aí eu queria trazer para você esse paralelo, da mesma forma que Paulo, ele expressa aqui através desse texto, eu e você também temos um texto tremendo da palavra do Senhor, que trata dessa obrigação gloriosa que eu e você temos, né? Está lá em Mateus capítulo 28, e eu quero ler aqui contigo os versículos 19 e 20. São dois versículos muito conhecidos e que é uma delícia, não é? Sempre lermos aí esses dois textos aqui, eu gosto muito. Que está escrito assim, versículos 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha aí, essa comissão, esse mandamento, essa orientação do próprio Senhor Jesus é para mim e para você, não é? Tem um texto bastante conhecido, né, que a gente fala muito, né, no meio cristão, ide pregar o evangelho, né? O ide, que é a mesma coisa que vão, não é? Uma versão mais atualizada é vão, mas o significado é o mesmo, para que a gente vá e pregue o evangelho. Olha que interessante, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, o Senhor Jesus dizendo, não é? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos, né? Então, versículo 19 e 20 de capítulo 28 aqui de Mateus é uma obrigação gloriosa que nós temos também, não é? A gente pode entender aqui que essa orientação da parte do Senhor, ela é válida para mim e para você nos dias de hoje. E, na verdade, trata-se de um estilo de vida, não é? Não é algo que a gente deve... Não é algo forçado, não é algo que... puxa vida, o pastor ele quer que eu faça dessa forma, eu vou fazer. Não. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, aliás, até como Paulo teve, ele teve um encontro glorioso, e nessa sequência, né, de ministrações que estamos tendo às quartas-feiras, a gente ouviu muito a respeito desse encontro glorioso que Paulo teve com o Senhor Jesus. Mudou a vida dele. E quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, nós temos a nossa vida mudada também. E a nossa vida ela é tão mudada que a gente não quer mais saber da miséria do passado que a gente vivia, não é? Da escravidão do pecado que a gente vivia. Não, a gente não quer mais saber disso. Agora, depois que a gente teve o encontro com o Senhor, a nossa vida muda. E a gente não quer mais saber de outra coisa, só quer saber de Jesus. É até engraçado, as pessoas quando elas têm esse encontro com o Senhor Jesus, normalmente, né, a pessoa que ela se achega ao Senhor, o novo convertido, ela se empolga tanto para falar de Jesus, porque ela ficou tão feliz, ela sentiu essa liberdade dentro do coração dela, na sua vida como um todo, não é? Que ela quer falar para todas as pessoas, isso é muito legal, né? Muito interessante. E às vezes essa pessoa ela é mal compreendida pelas outras pessoas, né? Porque normalmente as outras pessoas elas estão tristes, carrancudas e aborrecidas com uma série de assuntos que estão ao nosso redor, não é? É só você assistir um pouquinho do jornal que você vai ver. O jornal aí na televisão, na internet, você vai ver. Se você não vigiar, você também fica, né, para baixo um pouquinho. E aí é quando entra a palavra de Deus que nos eleva de novo, que nos ergue, que o Senhor ele diz quem nós somos nele, né? E quem ele é em nós. Então isso nos levanta de novo. E o novo convertido, ele sente isso, não é? Ele fica feliz da vida e ele não se aguenta, ele quer falar com as pessoas, ele quer que as pessoas sintam o que ele está sentindo agora, né? Então, a pessoa que ela é tocada pelo Senhor, a pessoa que ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor, como Paulo teve, não é? Como muitos de nós teve, não é? Talvez você esteja assistindo, ouvindo pela primeira vez, você não sabe muito bem isso, o que quer dizer isso que eu estou falando, não é? E é uma experiência pessoal, não tem como eu tentar traduzir isso para você, né? Porque eu falei algumas coisas que a gente viveu e vive, que a gente observa nas outras pessoas, mas é difícil você traduzir em palavras a alegria, não é? O júbilo que você tem dentro de você, não é? O júbilo é aquela alegria que né, às vezes é incontrolável, né? Dentro de você por causa de Jesus. Quando Jesus se revela para você. Então isso é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. E se você não viveu ainda isso, você deve procurar isso. Você deve procurar ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Você deve buscar isso. E o Senhor Deus, ele vai se revelar para você. Porque o maior desejo de Deus, pode ter certeza disso que eu estou te falando, o maior desejo de Deus, do Senhor, é se revelar para você. Ele quer se revelar. Ele ama se revelar. Ele quer te mostrar quem Ele é para você. E Ele quer te falar quem você é para Ele. Porque você é uma pessoa muito amada. O Senhor te ama de verdade. E é um amor diferente de amor humano das pessoas. Entre pai e mãe, não é? Marido e mulher,
entre filho e pai, pai e filho, é diferente. É um amor sem reservas. É um amor que transcende, né? Que vai além do que qualquer experiência humana em termos de amor que a gente possa ter aqui na Terra. Então, veja como é difícil tentar traduzir o que é perceber, o que é sentir o amor de Deus na nossa vida, não é? E é isso que Deus quer te mostrar. Ele quer que você também sinta isso, Ele quer que você viva isso, tá bom? Busque isso no Senhor. Deus, Ele tem prazer em se revelar, Ele quer se relacionar com você porque Ele te ama. Ele sempre te amou. Desde sempre. Você não tinha nascido ainda, Deus já te amava. O Deus já te amou. Viu, querido? Viu, querido? Em nome de Jesus, receba aí essa palavra. Agora, interessante que Paulo, voltando aqui para a nossa reflexão, Paulo, ele foi um evangelista, plantou igrejas, não é? Muitas igrejas, mas ele não trabalhou sozinho. Isso é muito interessante, porque ele teve um apoio que foi fantástico e fundamental, que é o apoio do próprio Deus. E saiba que quando você também exerce o chamado de Deus na tua vida, de ir e pregar o Evangelho, não é? Fazer discípulos de todas as nações, saiba, querido, que você não faz sozinho. E não é o objetivo de Deus que você faça sozinho, não. E pelo contrário, Ele quer agir cooperando com você. O Espírito Santo de Deus, ele é um dos atributos, não é? Vamos dizer assim, do Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus, que vive, que habita dentro da pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele vai conduzir, ele vai orientar, ele vai te direcionar, ele vai preparar tudo para que a tua atitude de fé, de se levantar e ir pregar o Evangelho, ele seja bem sucedido. Então, veja que é um trabalho em cooperação entre nós e o Espírito Santo de Deus. Então, nós não estamos sozinhos ao trabalhar em momento nenhum, em assunto nenhum da vida, ok? O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a caminhar em todas as áreas da nossa vida. E eu estou destacando aqui um ponto específico a respeito do evangelismo, de falar do amor de Deus, de expressar Jesus para as pessoas e de ter a consciência de que esse evangelismo que eu e você estamos pregando dia a dia, através das nossas palavras, das nossas atitudes, porque amamos ao Senhor e tivemos um encontro com Ele, isso vai levar também a que o Espírito Santo nos auxilie a alcançar os resultados, né? E que resultados são esses? Deus quer se revelar para as outras pessoas. Amém? Deus quer abençoar. Deus ama as pessoas. Deus ama toda a humanidade, todas as pessoas. É por isso que que Deus entregou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em favor de toda a humanidade. Então veja o tamanho desse amor de Deus para com o ser humano. É grandioso demais. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, eu quero ler para você, se você quiser acompanhar, está escrito assim, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 até o 9, olha que interessante. Eu plantei, Paulo dizendo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha aí que interessante. No 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, olha que interessante, aqui tem tanta coisa legal aqui para a gente refletir, não é? Primeira coisa é o seguinte, é aquela cooperação que eu falei para você. Paulo está dizendo aqui que ele plantou, não é? Apolo regou,
Então, ou seja, cada um tem uma função, vai fazendo um trabalho de falar do amor de Deus, de evangelizar, não é? Mas é Deus quem vai dar o crescimento. É o Espírito Santo que vai trabalhar, que vai preparar tudo, que vai nos dar visão, que vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria, inteligência, unção, tudo isso. É Ele quem vai nos dar. Então Ele trabalha em cooperação conosco. Ou nós trabalhamos em cooperação com Ele, não é? Mas o fato é que toda a glória é devida ao Senhor, não é? Nós aqui somos instrumentos do amor de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor e sejam abençoadas e prósperas, assim como aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor são, não é? Então, Paulo está dizendo isso, que é Deus quem dá o crescimento, não é? O trabalho, nós fazemos o nosso trabalho, ou seja, nós nos levantamos, nos dispomos, falamos do amor de Deus, expressamos através das nossas atitudes de justiça, de retidão, em contraponto ao que o mundo prega, e a ajuda vem do Espírito Santo, a ajuda vem de Deus, né? Porque é Ele quem vai dar o crescimento. Aliás, até me lembrei de algo interessante que aconteceu, eu quero contar rapidamente. Nós temos o nosso irmão querido Luiz, não é? E Luiz é uma bênção, e eu fiquei sabendo de algo que aconteceu maravilhoso a respeito de evangelismo, e o Luiz, eu fiquei sabendo, essa pessoa me contou, né, que foi evangelizada pelo Luiz. Olha que interessante, né? E essa pessoa comentou comigo assim, que o Luiz, né, eles não se conheciam, mas que o Luiz ficou encarando ele de longe, né, numa determinada praça aí de Guarulhos, ficou encarando ele de longe e tal. E aí, esse outro rapaz, ele estava passando por um problema muito grande de depressão, mas algo chamou a atenção do Luiz, não é? Que ficou encarando esse rapaz. E aconteceu que esse rapaz me contando que esse rapaz foi ao encontro ali do Luiz e algum problema, tal, você está me encarando e tal, né? E o Luiz começou a falar de Jesus para ele e convidando ele para ir para a igreja, não é? E aí me parece que eles trocaram telefones e tal, e esse rapaz me falou que o Luiz ficou ligando para ele umas 1000 vezes. Olha que interessante, não é? É para a gente fazer isso? É Deus quem vai dar a direção para você, viu, querido? Mas eu estou contando para você algo que aconteceu e que foi interessante e que me chamou atenção e que veio à minha memória agora. Mas o fato é que esse rapaz que não cria no Senhor Jesus, ele até me disse que nessa oportunidade ele era ateu, ele acabou indo à igreja em 2 oportunidades por causa da insistência do Luiz, não é? É muito legal porque eu encontrei com esse rapaz, e esse rapaz hoje ele está indo à igreja, ele teve um encontro com o Senhor, não é? E Deus está operando na vida dele e através da vida dele. E hoje você vê uma pessoa transformada. Então eu louvo a Deus. Quando eu vi esse fato ocorrido, né, eu fiquei muito feliz. E eu sei que é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. E nem sempre nós vamos ver o resultado na hora, não é? Mas o fato é que as sementes são lançadas e no seu tempo devido eles vão frutificar e vão florescer, não é? A exemplo do nosso amigo Luiz, nosso irmão Luiz, né? Evangelista Luiz, nós temos aí um testemunho verdadeiro e vivo de que é Deus quem trabalha, não é? O Luiz plantou, regou, mas o crescimento veio do Senhor Deus, né? Coisa linda, maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, não é? Muito bem, é o Espírito Santo quem opera, é o Espírito Santo que coopera conosco, é Ele quem fala aos nossos corações, é Ele quem nos conduz ao arrependimento, é Ele que nos mostra o pecado, não é? E nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, não é? Isso é algo glorioso. E eu sempre bendigo ao Senhor e glorifico a Deus por causa disso, porque eu acho isso lindo e maravilhoso. O fato de você poder se arrepender de novo hoje. Eu posso me arrepender hoje.
independente do que você praticou há 10 minutos atrás, há 5 minutos atrás, o que você fez de errado, né? Aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, que você feriu o coração de Deus, não é? É possível você se arrepender e começar de novo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Você poder ter a oportunidade de se arrepender, de deixar para trás aquilo que você falhou e que você já sabe que está errado, porque Deus te mostrou. O Espírito de Deus que habita em você já te falou, já te mostrou, puxa, eu não queria que você fizesse isso, não é? E aí você entende isso como sendo uma palavra de amor, não é? Que veio ao teu coração, um amor que vai te constranger e que vai te fazer se arrepender e voltar atrás. E pedir perdão ao Senhor e começar de novo do jeito certo, não é? Isso é maravilhoso, gente, não é? E a palavra de Deus mostra que Deus ele se alegra em que nós façamos, executemos, né, segundo aquilo que a palavra diz. 1 João 2,9 diz que nós podemos fazer isso nos arrependendo diante de Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Oh, glória a Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor, isso é tremendo e maravilhoso, gente. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou te mostrar aqui algo em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10, vai mostrar algo que também acontece nas nossas vidas. Atos 16, versículos 9 e 10, que está escrito assim, Paulo dizendo ali, relatando ali uma experiência de uma visão. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então veja como Deus coopera conosco na direção que nós devemos tomar. Aqui Paulo, ele tinha outros planos, no que diz respeito a evangelizar determinada região, né? Mas através da direção de Deus, que operou através de um sonho, e Paulo entendeu que era uma direção de Deus, ele mudou o rumo dele e foi para os lados da Macedônia plantar igrejas, né? Evangelizar e plantar igrejas, né? Então saiba, querido, que Deus, Ele está com você em todo o tempo. Deus não te abandonou. Eu sempre digo isso. Ele sempre está contigo, não é? Ele sempre está contigo. Ele sempre te amou, vai continuar te amando. Então saiba que você não está sozinho. Caminhe sabendo que o Senhor Deus está contigo, está dentro de você. Saiba que Ele está sempre disponível para te ouvir, para te orientar, para te direcionar. Então você pode ficar bem tranquilo, em paz, confiando no Senhor, sabendo que Ele, no seu tempo devido, vai te dar as orientações que você precisa e que você pode clamar a Ele, falar com Ele, que Ele há de te responder. Em nome de Jesus, quero orar com você, te abençoando. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oro pelos teus filhos, meu Deus, e peço ao teu Espírito Santo que os ajude a caminhar em vitória, pregando o Evangelho através de palavras e de ações, e que essas ações evangelísticas venham frutificar e que igrejas venham nascer através desse esforço de fé com a cooperação do teu Espírito Santo. Oro também, meu Pai, em favor daqueles que estão trazendo os dízimos e as ofertas ao longo desses dias, depositando na conta da igreja ou levando presencialmente lá na igreja, nos nossos cultos de domingo. O Senhor abençoe, prospere e abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Shalom, um grande abraço.